Gente, para nós, 2019 está começando hoje, agora. Talvez a melhor pessoa na Bíblia que soube fazer projeções foi Jacó. Ninguém como ele fez projeções. E a gente conhece a história de Jacó ainda hoje. Pois quando a gente acredita, Deus pode fazer e chamar a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Mas Deus trabalha com duas coisas especiais: fé e, quando a gente não tem, obediência. Obediência quando a gente não tem, fé. Mas quando tem as duas, melhor ainda. Eclesiastes capítulo 3. Tudo fez Deus, a minha Bíblia atualizada, tá? Tudo fez Deus, é a mais antiga tradução também. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem. Você pode repetir comigo, por favor? Deus pôs. Ai, meu Deus do céu, vocês vão me desanimar até de pregar. Diga, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Vamos falar sobre a eternidade. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Não apenas aqui na sede, mas em cada congregação do nosso ministério. Nós te consagramos a partir de hoje, meu Pai, o ano de 2019. Que seja o ano, meu Pai, do jardim bem regado para o teu povo. Seja um ano de avivamento, um ano em que o Senhor nos usa para ganhar vidas para o Senhor, de transformações, Pai. Em o nome do Senhor, te consagramos esses 12 dias para a glória e a honra do teu santo nome. Amém e amém. Podemos assentar, por favor. Como nós fazemos os últimos anos, não sei quantos anos fazem, nós fazemos 12 dias de ministrações proféticas, cada dia um mês, cada mês um fruto, cada fruto uma ministração profética. Hoje, nós estamos trabalhando e projetando para o mês de janeiro. O fruto profético de janeiro, exatamente esse, eternidade. O que tem a ver eternidade com fruto profético? Vamos tentar falar sobre isso nessa noite. Poderíamos dividir esse texto em duas partes. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Porque tudo que Deus faz aquilo que é melhor. E Ele reservou o melhor para nós. E a gente poderia dividir isso aqui. Deus faz tudo no seu devido tempo. Eclesiastes capítulo 3, ele fala sobre o tempo de Deus. E Deus trabalha com o tempo. Tem gente que não gosta dessas coisas, de fazer projeções, de acreditar. Deus trabalha com o tempo. E a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Poderíamos trabalhar só nessa parte. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O tempo de Deus, para nós, 2019, começa agora. Não é um culto qualquer, não é uma reunião qualquer, é uma projeção de Deus sobre a nossa vida. E a segunda parte é, também, Deus pôs a eternidade no coração do homem. É difícil encontrar alguém que não se preocupa com a eternidade. Ah, não me preocupo. Aí se pergunta, você quer morrer? Normalmente não. Porque a maioria das pessoas não sabe o que vai acontecer depois. Eu sei, e você que é cristão sabe. Presta atenção. Deus criou o ser humano para ser eterno. Deus
criou o ser humano para ser eterno. O homem nunca deveria morrer, nem fisicamente. Deus fez o homem para viver para sempre. E essa eternidade seria apenas com Deus. Porém, quando o homem pecou, quando Eva pecou, quando Adão pecaram, os dois pecaram, então Deus passou a chamar isso de morte. Morte espiritual. E então, a partir do pecado de Adão e Eva, mas eu vou voltar daqui a pouco, anterior, quem pecou primeiro do que eles, daqui a pouco eu volto a isso. Deus tira eles do jardim, e eles passariam agora, mortos espirituais, mas vivendo para sempre. O próprio escritor de Eclesiastes, ele fala sobre isso. O corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus. Porque o espírito não morre e a alma não morre. O que morre é o corpo. É por isso que tem gente que se suicida pensando que vai acabar os problemas. Quem se suicida está apenas começando os seus problemas. Porque aqui, nós passamos em média 9 meses no ventre da nossa mãe. Uns são mais rápidos, outros são mais demorados. Mais 9 meses. Aí a gente passa aqui mais quantos anos? Uns passam um dia, outros passam 30, 40, 50, 100 anos. Mas morre. A partir dessa vida, não tem mais morte. É só vida. Ou vida com Deus, ou vida com o diabo. Mas tem vida. E aí será eterno. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Desde então, eu e você, desde que Adão e Eva pecaram, eu e você temos que fazer escolhas. Queremos a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? Joel chega a dizer que há multidões e multidões no vale da decisão. Essa é a expressão que ele usa. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Todo ser humano não tem para onde fugir. Ele tem que escolher aonde ele quer passar a eternidade. Com Deus ou sem Deus. A terra não vai existir. A Bíblia diz que não vai sobrar nem raiz, nem ramo nessa terra. Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, ele fala que tudo vai ser dissolvido. Malaquias diz que tudo vai acabar com fogo. Aí a pergunta é, qual é então o conceito de eternidade? Por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? O conceito de eternidade é uma vida sem fim. Uma vida sem limite no tempo e no espaço. É a vida para sempre. Ou como diz a palavra de Deus em Apocalipse, é aquela vida pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. É a vida eterna com Deus ou a vida eterna com o diabo. Mas a gente morre, volto a insistir. O que morre é o corpo. A alma de quem está com Jesus não morre, e a alma de quem não está com Jesus também não morre. Seja uma pessoa salva ou não salva, o espírito pertence a quem? A Deus. O que ele tem é a alma. O que é dele é a alma. Então essa alma, em corpo glorificado, vai viver com Deus ou vai viver com o diabo. Isso fica muito mais claro no texto de Lucas 16, que eu gostaria. Se você quiser deixar até sua Bíblia aberta em Lucas 16, pode deixar. Eu não tenho pressa, diferentemente do que a gente faz nas noites de quarta-feira. Nós vamos orar sim, mas hoje a gente precisa entender esse conceito de eternidade. A eternidade é uma vida sem fim. 9 meses no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz máximo 70 anos aqui na terra, 100 anos aqui na terra. E depois, não são 9 meses, não são 70 nem 100 anos. Depois é a era interminável. Por isso, se alguém está pensando em tirar a vida, se alguém está pensando em jogar debaixo do carro, se alguém está pensando em destruir você, esqueça. Você vai ter problema. Aqui o problema tem solução.
Depois, já era, não tem solução. Vamos então esmiuçar rapidamente, é claro, esse texto de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao verso de número 31, para se falar sobre a eternidade. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus, nesse texto de Lucas, capítulo 16. Quem é cristão e gosta de ler a Bíblia já conhece essa história. É a parábola do rico e de Lázaro. O rico sequer tem nome. Lázaro, Deus coloca um nome. Olha como Deus se preocupa com cada um de nós. Primeiro, vamos destrinchar o rico. Bem, a história do rico. A Bíblia Sagrada diz que ele era muito rico. Muito rico. Ele se vestia de púrpura e de linho fino. Púrpura era feito de moluscos. Quer seja a púrpura ou o linho fino, era coisa caríssima. E o Senhor Jesus faz questão de dizer, ele vivia numa vida de ostentação, com muito luxo, e todos os dias, a Bíblia faz questão de dizer isso, Lucas capítulo 16, verso 19, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele tinha festa na sua casa todo dia. Aparentemente era uma pessoa feliz, não era alegre? Tinha festa todo dia, tinha dinheiro para comprar o que queria, se vestia com as melhores roupas e as mais luxuosas de todas, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ele não se importava com o seu próximo. A Bíblia diz que Lázaro queria comer das migalhas que caía da mesa dos seus senhores, daquele homem, mas ele não se importava com Lázaro. A Bíblia chega a dizer que Lázaro queria comer. Não diz que ele, diz verso 21, ele desejava alimentar-se, não diz que ele se alimentava, não diz sequer as migalhas aquele homem rico dava para Lázaro. Esse homem rico, ele era o egoísmo em pessoa. Era o egoísmo em pessoa, ele só pensava nele. Roupas, comida, calçado, tudo melhor, nem a migalha ele dava para o seu próximo. Quando morreu o rico, o Senhor Jesus menciona que houve um sepultamento. Você vai ver na sequência da palavra que o rico morre e tem um sepultamento. Imagine, aquilo não foi um sepultamento, aquilo foi um festival. Imagine as pessoas mais ricas, da realeza, todo mundo naquele sepultamento. Imagina o caixão. Se em vida ele gastava tanto, então foi um ato. Aquilo que aconteceu no dia do sepultamento daquele homem. Um funeral extremamente luxuoso. Está na Bíblia, tá, gente? Lucas capítulo 16. Mas a Bíblia diz que simplesmente ele morreu e foi sepultado. Começa a haver alguma coisa estranha a partir de agora. Ele morre e é sepultado. E quanto de dinheiro ele levou? Nada. A riqueza dele ficou. Nós não levamos nada para a eternidade. Do jeito que nós viemos, nós vamos voltar. A diferença é que nós nascemos nus e alguém vai nos vestir quando a gente voltar. É uma lição de vida. Que o Senhor Jesus, quando fala da palavra dele, diz que ame ao próximo. Nós sempre estamos dependendo de alguém para cuidar de nós. Quando nós nascemos, quando nós morremos, quando estamos doentes, quando alguém tem que fazer comida para nós, comprar roupa, fazer calçado, sempre alguém está servindo a gente. E esse homem era egoísta por natureza, ele só queria para ele. Morto, simplesmente foi sepultado. Mas aí tem um detalhe, a Bíblia Sagrada diz, é por isso que eu pedi que você deixe aberta a Bíblia Sagrada, que quando ele morre, verso 22, imediatamente ele vai parar no inferno. Quando ele morre, imediatamente ele vai parar no inferno. Morto o corpo. Mas olha o que começa a acontecer, isso é eternidade. Ele estava morto no corpo, mas no inferno, ele morre e vai para o inferno. No inferno,
ele conserva a plena consciência. Ele permanece com a plena consciência. Imagine. Vamos ver de que maneira ele estava lá. A partir do verso 23. Se quiser dando uma olhadinha. A Bíblia diz que a alma dele estava atormentada. Ele continuava, mesmo no inferno, ele continuava um homem atormentado, angustiado. Ele chega a declarar isso no verso de número 23. E no inferno, estando em tormentos, veja, ele morre, o corpo morre, mas a consciência, a alma continua vivendo. Ele tem consciência plena do que está acontecendo. Verso de número 23 ainda. Ele permanece tendo a visão. Ele continua tendo olhos para enxergar lá do outro lado da vida. Dessa vida. O verso de número 23 diz: no inferno estando em tormento, levantou os olhos e viu. Então, mesmo o corpo estando na sepultura, lá no inferno, plena consciência, ele sentia angústia, agonia, sentia a depressão do mesmo jeito, e levantou os olhos e viu. Então ele tinha o que lá no inferno? Olhos. Mas a Bíblia continua. A consciência dele estava clara. Ele viu. Ele viu. Ele conservava aquilo que ele tinha aqui na terra. Mas o verso de número 24 diz que ele também fala. Lá no inferno ele fala. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Há uma outra coisa que a gente tem que entender. Ele tem a plena consciência, ele vê, ele fala lá no inferno. O corpo está lá na sepultura, mas a alma dele lá no inferno, com um novo corpo diferente, tendo olhos, tendo ouvido, ele fala e ele sente dores. Diferente para quem vai para o céu. Apocalipse diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá necessidade. Mas no inferno, os sofrimentos desta terra continuam acompanhando a pessoa. Olha o que a Bíblia diz. Ele via, ele falava, ele tinha percepção clara, ele sentia dores lá no inferno. Olha o que a Bíblia diz. Manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele declara aquilo que muita gente não acredita. O inferno é real, o inferno é verdadeiro. Aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Ele diz: apenas uma pontinha de água para tirar esse tormento do meu corpo que está me queimando. Eternidade. Não adianta fugir dela. E não tem como fugir dela. A única maneira que nós temos que escolher é ao lado de quem nós queremos ficar. Mas a Bíblia continua. Lá no inferno, o rico continua conhecendo as pessoas. Ele conhece Abraão, só que tem uma diferença. Abraão e Lázaro não estavam no inferno. Ele estava no inferno e Lázaro estava onde? No seio de Abraão. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com mais detalhes. Então ele sentia dores, ele reconheceu que o inferno era real, que o fogo não apaga, o bicho não morre, o fogo estava queimando ele, mas não tinha jeito de apagar aquele fogo. Ele até queria que apagasse o fogo, mas não tinha como. Água não apaga fogo no inferno. Mas até Abraão, o rico estava no inferno, Abraão estava no céu. Mas no céu, presta atenção, Abraão também continua falando. Se ele reconheceu Abraão, se quando o rico olhou para Abraão e reconheceu, é porque Abraão tinha um corpo lá, tem um corpo lá no céu. Se ele reconheceu Lázaro,
Aquele cara que pedia esmola na minha casa, está ali. Ele reconhecia também que lá no céu a gente terá um corpo. Lá no inferno também terá um corpo. Lá no céu nós vamos falar, nós vamos ouvir, nós vamos nos movimentar, nós vamos ter consciência, como Abraão diz aqui a palavra de Deus. Olha só. Diz a palavra no verso 25. Disse, porém, Abraão no céu, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu és atormentado. Olha só o que Abraão desperta. Primeiro Abraão fala. Lá no céu nós vamos falar. Lá no céu nós vamos reconhecer todo mundo que já foi para lá e quem vai ainda. Mas quem foi para o inferno também vai reconhecer todo mundo. Olha só, Abraão diz, recorda, você se lembra? Você se lembra que você teve riqueza lá na terra? Você se lembra que você comia esplendidamente bem? Você se lembra? Olha, ele tinha lembrança aqui da terra. Como que nós sabemos isso? Primeiro que Abraão fala. Segundo, porque ele diz, manda a casa do meu pai. Mesmo no inferno, ele lembrava que ele teve a oportunidade aqui na terra. Ele se lembrava de seu pai, ele se lembrava dos seus irmãos, ele se lembrava das festas que ele dava, ele se lembrava das oportunidades perdidas que ele teve. E Lázaro, diz a Bíblia Sagrada, que simplesmente ele estava consolado. Mesmo após a morte, o rico continuou egoísta como sempre. Mesmo sendo queimado no fogo, mesmo atormentado, ele disse, manda Lázaro. Ele nem respeitava Lázaro, ele achava que Lázaro continuava sendo um menino de recado. Mesmo no inferno, ele achava que podia mandar em todo mundo, ele achava que podia comprar todo mundo. Manda Lázaro. Vamos continuar vendo a sequência do texto. Nós falamos um pouquinho sobre Lázaro, sobre o rico. Agora vamos falar o outro lado da história, Lázaro, o que foi para o céu. Lázaro é um nome latino que quer dizer exatamente Deus tem socorrido, ou Deus cuida. E eu quero dizer, Deus cuida de nós. Deus nos socorre. Lázaro aqui na terra não tinha sequer comida. Provavelmente não tinha casa, queria alimentar-se das migalhas, mas agora morto, ele é consolado por Deus. Muitas vezes a gente reclama tanto, né? Porque falta tanta coisa. Porque falta muitas vezes a roupa, o calçado, a comida, porque falta a saúde. A gente reclama tanto. É por isso que o apóstolo chega a dizer que as tristezas do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É bom ter as coisas que mas muito melhor, diz o Senhor, alegre-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pois bem, e Lázaro? Aquele que Deus socorreu, aquele que Deus ajudou, aquele que Deus consolou. Lázaro morreu. Só que diferentemente do rico, não houve um velório suntuoso, não houve uma festa no sepultamento, mas teve algo extraordinário. A Bíblia Sagrada diz no verso de número 22, e eu quero ler textualmente o que a Bíblia diz. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem veio recepcionar Lázaro? Os anjos de Deus. Quando um cristão morre, muita gente lá chorando, e os anjos estão recolhendo a alma daquele salvo e levando para o consolo ao lado do Senhor nosso Deus. Isto é eternidade. O rico morreu e jogaram no buraco. O salvo morreu e os anjos recolheram ele. Mas vai prestando atenção, por favor. Aqui, na terra, o mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa dos seus senhores. Agora, lá no céu, ele estava se cumprindo aquilo que está em Mateus, capítulo 8, versículo de número 11. Aqui os cães lambiam-lhe os pés, as feridas, queriam comer e alimentar-se das migalhas, mas para ele
e para todos aqueles que morreram no Senhor Jesus, já se cumpriu isto aqui, ó. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Aqui, ele tinha que ficar debaixo da mesa. Lá, ele estava sentado à mesa. Aqui o rico não dava nada para ele. Lá Jesus Cristo serve ele à mesa. Lá aqui ninguém dava valor para ele. Aqui, lá os anjos o levam e ele conhece o pai da fé, que é Abraão. Tem consciência. Lá no céu também temos consciência. Não vai dar para a gente entrar nos detalhes todos. Mas quais as lições que a gente tira? Vai prestando atenção. Primeira lição: arrogância, rebelião e falta de amor levam para o inferno. O homem era arrogante, não tinha amor pelo próximo, e se rebelou contra a palavra de Deus, e foi parar no inferno. A avareza leva para o inferno. A verdade de que as riquezas terrenas, elas não terão valor nenhum na eternidade. Outra lição: essa mensagem do Senhor Jesus, alguém vai dizer, mas assim é parábola, a palavra é apenas uma ilustração. Mas eu quero dizer que todas as parábolas do Senhor Jesus eram ilustrações do mundo real. Então, após o que o Senhor Jesus, nessa parábola, é o convite ao arrependimento. E a mostra dizendo, você vai ou para o céu ou vai para o inferno depois da sua morte, e você não vai levar festa, você não vai levar convidado, você não vai levar dinheiro, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Vai guardando, por favor. Após a morte, você não pode fazer mais nada. Não adianta vela, não adianta reza, não adianta missa de 30 dias, de 7 dias, não adianta fazer despacho, não adianta nada. O tempo é hoje, o tempo é agora. Outra lição: que na eternidade não existe qualquer possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. Não existe nenhuma possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. Nem mesmo é possível alterar a condenação ou a salvação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a do rico, estava fixado para sempre. Nem Lázaro podia ir para o inferno, nem o rico podia ir para o céu. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Está aí no verso 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar aqui do céu a ir para o inferno não podem, e nem os que estão no inferno podem vir para o céu. Depois da morte, meu amigo, ou é o céu ou é o inferno. Ah, mas na hora que eu estiver morrendo eu me arrependo. Como? E nem tem purgatório também, tá, gente? Outra lição: o sofrimento depois da morte é eterno, mas o alívio também será eterno. No inferno, fogo que queima, bicho que sai do corpo. No céu, assentado à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sétima lição: o Mestre Jesus deixou muito bem claro que aqueles que já morreram estão plenamente conscientes. Nossos parentes que o Senhor já levou, eles estão conscientes agora onde eles estão. E isso vale a pena para nós que não temos parentes salvos ainda. A consciência continuará lá do outro lado da eternidade. Isso é eternidade. Oitava lição: o rico, mesmo após a morte, não demonstrou qualquer arrependimento. Ele apenas lamentou o sofrimento. Porque lá não tem como mais se arrepender. É por isso que há uma recomendação na Bíblia, que depois da morte não adianta lamento, não adianta dor, não adianta lágrima. O tempo do arrependimento é hoje.
Está na Bíblia. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é Hebreus 3:13. Hoje é a oportunidade que Deus escolheu para falar sobre a eternidade para mim e para você. Nós que nos preocupamos em ganhar tanta coisa na vida e estamos ficando tão distante de Deus. Vai ouvindo. O 9º e último. O caráter do rico continuou o mesmo após a morte. Egoísta, avarento, só pensava nele, só pensava na família. Ele enxergava Lázaro como um mero servo. Aí, eu tenho que parar um pouco. Eu disse que o pecado não começou com Adão. O pecado, quando não arrependido, o pecado, quando não deixado, o pecado, quando continuado na sua prática, leva inevitavelmente a pessoa para o inferno. O pecado que mais destruiu os seres humanos na história da humanidade não foi o adultério, não foi a prostituição. O pecado que mais impediu pessoas de serem alcançadas pela graça de Deus. O pecado que mais impediu, que mais lançou anjos e homens no inferno, não foi o adultério, não foi a prostituição, não foi o roubo, não foi nada disso. O pecado que tirou anjos do céu e lançaram eles no inferno. O pecado que continua jogando milhões de pessoas no inferno tem um único nome: rebelião. Eu pergunto, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Rebelião, desobediência. Por que Datã, Coré e Abirão foram engolidos vivos? Rebelião. Quem gosta de história como eu gosto, e até fiz uma postagem essa semana, Júlio César, imperador romano, foi traído pelo seu grande amigo. Todos conhecemos a frase, até tu, Brutus. Traiu. E ele assassina, juntamente com Cássio, assassinam o imperador Júlio. Só que o fim de todo rebelde, de todo traidor, de todo desobediente, ou é o suicídio, mas a morte para eles é certa. Cássio e Brutus foram se suicidaram. Judas se suicidou. Então veja, vai prestando atenção. Por favor, olha que nós nos preocupamos com tantas coisas e nos preocupamos com algumas coisas tão pouco. E eu vou precisar dar uma aceleradinha para a gente encerrar. Presta atenção. O pecado, além de matar, lança o ser humano para sempre na eternidade sem Deus. O pecado que mais tirou pessoas do céu foi a rebelião. O pecado que mais lança pessoas no inferno é a rebelião. Por quê? A rebelião, lembra, a gente poderia até falar sobre isso, a história de Israel, 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória, lá o Senhor diz, lembrem-se de Israel, lembrem, sejam eles exemplo de desobediência, de incredulidade, para que vocês não cometam os mesmos pecados. Então, presta atenção, a rebelião, a consequência, o que leva a pessoa à rebelião, o que leva a pessoa a se rebelar contra Deus, o que leva a pessoa a se rebelar contra o pai, contra a mãe, contra os pais, contra o pastor, contra a igreja, é a traição, a arrogância, a insubmissão, a desobediência, a revolta e a ambição. O primeiro pecador foi um anjo, não foi um homem. Vai prestando atenção no finalzinho dessa história, porque ela pode tirar você do inferno e te colocar no céu. Mas apóstolo,
eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo. Mas como está o seu coração em relação à obediência, à submissão? Ouça, por favor. Essa mensagem começou pela madrugada, eu não sabia o que pregava hoje. Passei mais ou menos umas 6 horas preparando essa mensagem para pregar ela em 40 minutos, mais ou menos. O primeiro pecador foi um anjo, e não era qualquer anjo. Vamos assim dizer, o braço direito de Deus. Assim diz a Bíblia. Assim diz o Senhor teu Deus. Deus falando com esse anjo pecador. Assim diz o Senhor teu Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Você era o mais belo dos anjos. Você era o mais perfeito dos anjos. Você era o mais sábio dos anjos. Deus continua dizendo: você esteve comigo no Éden, no jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas comigo, no meio das pedras afogueadas andavas. Você era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que eu te criei. Por favor. Isso pode te lançar no inferno ou no céu, esta pregação dessa noite. A decisão é sua. Deus conversa com o anjo caído. Assim diz Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, cheio de formosura, o mais belo, o mais sábio. Você estava no jardim do Éden comigo. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas comigo, no meio das pedras afogueadas tu andavas. Eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que eu te criei. Mas olha o que diz o verso 15: até que se achou iniquidade em ti. Tu eras sábio, tu eras perfeito, tu andavas comigo, até o dia em que eu achei iniquidade em ti. Ouça, por favor. E quando se achou iniquidade em ti, o Senhor Jesus completa em Apocalipse 12:8. E assim perderam o lugar no céu. Eu vou compartilhar essa mensagem depois do culto nos grupos da igreja, para que você estude isso. Você era tão perfeito, até o dia que achou iniquidade em ti. E assim, você perdeu o seu lugar no céu. Apocalipse 12:8. Você perdeu o seu lugar no céu. Deus não disse: eu te expulsei do céu. Não, você perdeu o lugar no céu. Quando você for ler esse texto, por favor, você que gosta de estudar a Bíblia, você vai ver a guerra entre os anjos de Deus e os anjos de Lúcifer. Esse texto fala sobre isso. E a Bíblia continua: e agora que você pecou, e agora que você perdeu lugar no céu, você e os seus anjos serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vocês serão malditos eternamente. O pecado da rebelião é destruidor. A gente não dá crédito a ele. A gente não dá atenção a ele. A gente se preocupa em tantas outras coisas, mas vai prestando atenção. O texto não para. O que eu li foi em Ezequiel capítulo 28. O que eu vou ler agora é capítulo 14 de Isaías. Deus continua a sua fala com Lúcifer. Lúcifer, o primeiro anjo que pecou. Foi derrubada na sepultura a tua soberba. O que levou o rico para o inferno?
Soberba, arrogância, rebelião, desobediência. Agora Deus diz qual foi o pecado do diabo, de Lúcifer? Ou arrogância. Foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão, como caísse desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu, olha que coisa extraordinária, é por isso que estamos falando projeção para 2019, dizia Lúcifer antes de cair, quantas vezes nós na igreja, esquecemos de Deus, e de nos submeter, por favor, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei, olha as palavras fortes desse texto, soberba, exaltarei, assentarei, subirei e serei semelhante a Deus. Vou repetir, por favor. Por isso que eu disse que essa mensagem ou te leva hoje para o céu, ou nos leva para o céu, ou nos leva para o inferno. Tem tanta gente na igreja que toma decisões sem consultar Deus, que não obedece mais à autoridade de pastor de jeito nenhum. Eu estou orando e Deus me mandou. Eu mandei, Deus falou. E aonde fica a voz do seu pastor? Deus me mandou. Espírito de arrogância, espírito de rebeldia, espírito de traição é o que mais mata pessoas. Vai prestando atenção, por favor. Caísse, ó Lúcifer, por causa da tua soberba, fosse cortado, ele diz, eu estarei, exaltarei, assentarei, subirei, serei semelhante ao Altíssimo. E caminhamos para o encerramento sobre a eternidade. O rebelde sempre acha que vai ser igual ou melhor do que a pessoa com que ele se rebela. Lúcifer era um anjo bom. Lúcifer era um anjo sábio. O próprio Deus disse que ele era belo. O próprio Deus disse que foi ele que criou Lúcifer. Mas como pode uma criatura criada por Deus? Ele continua, mas foi corrompido pelo orgulho e pela ânsia de poder. Assim como muitas pessoas fazem ainda hoje. Lúcifer revoltou-se contra a autoridade de Deus, no esforço para se elevar à posição de ser igual ou de ser superior a Deus. Presta atenção para o fechamento dessa reflexão. Quando Lúcifer caiu, ele arrastou a terça parte dos anjos existentes nos céus. E esses anjos, ou melhor, eu tenho que voltar aqui atrás um pouquinho, por favor. O rebelde Lúcifer não caiu sozinho. Ele arrastou um terço dos anjos de Deus. Presta atenção. Antes da rebelião, ele era Lúcifer, a estrela da alva. Era o querubim ungido. Era o santo de Deus. Presta atenção que a Bíblia diz que depois da queda dele, depois da queda de Lúcifer, passou a ser o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Antes da queda, ele era Lúcifer, o anjo de luz. Depois da queda, a Bíblia diz em Apocalipse, ele se tornou a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Por favor, o rebelde nunca cai sozinho. Ele sempre carrega consigo os seus aliados. O rebelde afasta outras pessoas de Deus e as jogam contra Deus, contra a igreja e contra os seus pastores. Toda pessoa que sai de uma igreja, não importa qual seja ela, falando da sua igreja, dos seus pastores, eles estão no princípio de Lúcifer.
o princípio da rebelião. Escuta por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é perfeita, ela é sem mancha, sem ruga e sem defeito. Homens têm suas falhas, mas a Bíblia diz que são ungidos do Senhor. Preste atenção, por favor. O diabo, ao cair, arrastou a terça parte dos anjos existentes no céu. E esses anjos foram transformados em principados, potestades e príncipes das trevas. Efésios 6:12. E os demônios criaram as doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4:1. A doutrina da rebelião, da traição, da fofoca, da mentira, do engano, da pornografia. Criaram uma geração de pastores e membros rebeldes, amaldiçoados, e continuam amaldiçoando, que não se submetem a Deus, não se submetem à autoridade de seus pastores, criam grupos da igreja, saem da igreja e falam mal da igreja, ao sair, castigam os seus antigos pastores. Princípio luciferiano. Isto é eternidade que eu estou falando. Eu espero que você nunca saia dessa igreja, mas o dia que você sair, saia sob bênção. Presta atenção. Aí eu encerro. Os demônios são espíritos que se rebelaram contra Deus e servem ao diabo. Eles são enganadores e tentam impedir as pessoas de conhecer a salvação. Os demônios também tentam dificultar a vida do crente e desviá-lo de Deus, fazendo se rebelarem contra Deus, se rebelarem contra a igreja, se rebelarem contra pastores. Eu comecei com a pergunta e eu termino com ela. Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? O Mestre Jesus, diz em João capítulo 14, está preparando a nossa morada. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor Jesus já tem dia, mês e hora em que os anjos tocarão uma trombeta. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17, e assim que tudo estiver preparado, seremos arrebatados nas nuvens e vamos encontrar o Senhor nos ares. E termina dizendo assim: e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Isto é eternidade. Os arrebatados estarão para sempre com Deus. Mas presta atenção que eu não terminei. Deus quer a sua companhia. O diabo também quer a sua companhia. Presta atenção. E o diabo até preparou uma festa para você também. Está na Bíblia. Presta atenção. Nas profundezas do inferno está todo agitado para recebê-lo quando você chegar. Por sua causa, o diabo desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os seus reis dos povos. Todos responderão quando você chegar no inferno e dizendo: você também perdeu as forças como nós? Você também se tornou um rebelde como nós? Você perdeu seu lugar no céu como nós? E termina com o texto dizendo: e se tornou como um de nós, um rebelde, um traidor de Deus? Sua soberba foi lançada na sepultura. Isaías capítulo 14, verso 9 e 10. O diabo aguarda todos os rebeldes no inferno. Por quê? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Com Jesus no arrebatamento, viveremos com ele para sempre. Quem aceitar o convite do diabo vai viver também com ele para sempre. Isto é eternidade. O diabo dirá aos rebeldes, aos traidores, aos desobedientes, aos arrogantes: você também perdeu as forças como nós? E se tornou como um de nós? Isaías 14, 10. Você se tornou um como um de nós? O diabo vai perguntar: você veio para cá porque você se tornou um como um de nós. E quem for para o céu é porque se tornou um com o Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. E eu termino com essa pergunta: qual é a sua decisão aqui neste culto dessa noite? Qual convite você vai aceitar? Aquele que diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Ou você vai aceitar o convite do diabo? Venha, a festa está preparada. Uma ou outra. Você não tem para onde fugir. Você tem que aceitá-la. E tem que ser nessa noite.
Mas que fruto é esse? O mais importante de todos: a vida eterna. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos um instante. O céu é lugar de consolo. O inferno é lugar de chamas. O céu é lugar onde Deus habita. O inferno é lugar onde os demônios habitam. Não tem jeito. Quem já morreu está no céu ou no inferno. Quem vai morrer vai para o céu ou para o inferno.